Então, a pedagogia do palhaço serve para 3 coisas básicas, eu vou explicar, e quais são as 4 técnicas de palhaço. Qualquer um pode utilizar, para poder você ter na sua sala de aula 3 coisas primeiro que você vai ter. Saúde integral, que é a saúde física, emocional, mental, social, cultural, espiritual. Essa saúde tem que estar. Se falta uma dessas, sempre vai estar declinando. Então essa saúde vai ter. Segunda coisa, você vai conseguir criar uma ponte de comunicação sustentável com crianças, com adolescentes, com adultos, em qualquer lugar, independente de classe social. Pode ser na periferia, pode ser numa aula de escola particular. E terceira coisa, a autoridade que eu estou dizendo não é autoridade autoritária, é a autoridade que a Hannah Arendt vai falar no livro dela sobre a crise na educação, que é a autoridade moral, das pessoas sentarem quando você pedir para sentar e levantarem quando você pedir para levantar, porque te amam e não querem. Te respeita. Né? Exato, é um respeito profundo que tem. Essa autoridade é através da admiração artística, não através do que eu sei, do meu conhecimento, mas da minha capacidade de ser alegre, de ser feliz, de dividir a palavra para todo mundo, porque a autoridade verdadeira, você divide ela. Aquilo que você vê na sua adolescência, quando eu falo para os alunos, fala o que você acha. E essa autoridade tem que ser dividida na sala. Se a autoridade fica na figura do professor, é autoritarismo. Claro. Então a autoridade, e essa autoridade é através da admiração artística, deles falar assim, essa pessoa consegue chegar aqui e pegar as coisas, malabarizar, ou vir aqui fazer todo mundo rir primeiro. Então essas 3 são as 3 coisas que você adquire. Através de 4 técnicas de palhaço. O primeiro, o riso, mas não é só o riso. É o riso em várias situações. Primeiro, riso como defesa. Porque se eu chego assim, do jeito que eu estou vestido aqui, eu vou dar uma palestra para adolescentes. E eu vou desse jeito. E eu tô tiozão, mas eu vou. Porque a primeira coisa que vai acontecer, o que você acha que vai acontecer quando eu entrar na sala? E alguém vai dar uma risadinha. Vão rir. Vai ser o riso jocoso. Vai ser o riso... O riso não é de burla. É, o riso de bullying. O riso de bullying, de burlas, tá falando? Exato, esse vai ser o riso. Todos vão rir de mim. Vão rir muito e eles só vão deixar eu falar pelo seguinte, eles só vão deixar eu falar porque eles vão falar assim, mano, que louco é esse, mano? Que louco é esse? O que esse maluco tem pra falar? Vamos ouvir. Porque professor esse cara não é. Porque professor não é assim. Professor a gente conhece. Aluno conhece professor pelo cheiro, pelo andar, pela vestimenta, pelo jeito que anda. Aluno conhece professor e professora. E eles não têm respeito por isso. Se você chegou diferente, eles vão dar um tempo pra você falar. E na hora que eles der o tempo para você falar, você usa o segundo modelo de riso, que é o riso como ataque. Primeiro você se defende, deixa eles rir. Eles riem e você fica assim, ó. E aí eles param, fala, maluco, o que você tem para falar? Aí você fala assim, ó, vocês estão rindo de mim porque eu tô muito diferente, na verdade, eu tô muito assim. Só que isso tem um significado também. Isso significa uma coisa, significa personalidade. O que poucos aqui têm. Porque a maioria de vocês aqui copiam um outro ser humano que vocês veem na internet, que vocês veem na televisão. Tá vendo aquele... Aí você ataca um. Você fala, tá vendo aquele garoto ali, ó? Aquele penteado ali é Neymar. Olha a camisa dele, ó. Quem tá com a camisa de time? Vira a camisa pra eu ver. Aí tá o nome de um cara. É bem ousado, né? Bem arriscado. É muito arriscado, porque você ataca. É um ataque verdadeiro. Claro, você fala assim, uma provocação. Um ser humano que usa o nome de outro homem nas costas mostra que ele não tem personalidade nenhuma. Ele tá buscando uma personalidade alhures. Tá buscando uma personalidade na TV, na internet e tal. Cadê a personalidade de vocês? Eu aprendi a ter a minha própria personalidade na adolescência. E sempre fui bulinizado por isso. Mas eu nunca abri mão de ter uma personalidade própria e forte. E jocosa ao mesmo tempo, pra rir. Aí a molecada, cara, pega aquele que eu falei... Porque eu ataquei, aí todo mundo ataca ele. Todo mundo ataca ele. Aí depois eu pego o terceiro momento do riso. O riso, aí, guarda bem isso. O riso como deflagrador do pensamento sério. Deflagrador do pensamento sério. Justo. Isso eu vou tirar de um estudioso de Barcelona, da Universidade de Barcelona, chamado Jorge La Rosa Bondia. Jorge La Rosa Bondia vai fazer um elogio sobre o riso e vai dizer que o riso verdadeiro, ele deflagra o pensamento sério. O verdadeiro riso. Aí é o riso filosófico, entendeu? Então o primeiro é o riso jocoso. E aí como você aplica esse riso? Aplico quando todo mundo começa a perceber que você distribui o riso, você utiliza o riso dentro da autoridade, todo mundo fala, mas o riso não é isso aqui? Então, esse riso é um riso ruim.
O riso ruim é aquele que você ri do bullying. Você quebra o bullying quando você faz o riso como deflagrador do pensamento sério. Você começa a quebrar o bullying. Porque esse é o riso jocoso, esse é o riso ruim. Aí eu começo a trabalhar com as duas polaridades do riso e a gente começa a anular o riso negativo e trabalhamos com o riso positivo. O riso positivo, aí a gente vai rir do quê? Vamos rir do que é o dito sério, porque o dito sério que faz a gente rir. Porque a seriedade talvez não exista no planeta. Senão como utopia. Então vamos rir dessas coisas. E aí eu distribuo o riso. E essa é só a primeira técnica. Essa é a primeira técnica, talvez a principal. A segunda é o corpo jogador. O corpo jogador é um corpo que seja consciente. Um corpo consciente é um corpo onde você reconhece seus movimentos, reconhece a sua postura, você respira para poder baixar o ombro, você respira para amolecer os joelhos, você respira para amolecer a bacia, você respira para amolecer seu rosto, e quando você constrói personagem, você constrói ele. Então você tem que ter essa consciência corporal. Essa consciência corporal, dentro de um processo de aprendizagem na pedagogia do palhaço, se dá através da capoeira de Angola. Na capoeira que a gente busca essa questão do corpo jogar. Porque o palhaço também não atua, o palhaço joga. Então, dentro da pedagogia do palhaço, a gente esmiuça o conceito de jogo. A gente tenta decodificar o conceito de jogo dentro da aventura humana na Terra. E aí, mas você, por um lado, tem 4 técnicas e 4 momentos, né? Porque o terceiro, era, você me falou que o terceiro momento após ataque era esse riso como deflagramento. Mas tá tudo dentro do riso. Só o riso claro, tem 3 situações. E tem um 4, você falou, né? Ou não tem um quarto momento disso? Ou era 3? Pode ser um riso compartilhado. Tá. Pode ser um riso compartilhado. Que você consegue essa conexão com os adolescentes. Então, a primeira técnica é o riso, e o riso tem todas essas coisas que eu te falei. O riso é o riso e tal. Segundo, corpo jogador. Terceiro, transgressão. Transgressão. Você só consegue uma educação emancipatória se você transgride o que está posto. Principalmente se você dá aula dentro de uma escola, estão todo mundo todo te olhando. O tempo todo estão olhando o que você está ensinando. Então você tem que transgredir de uma forma que você vai ensinar esses moleques a pensar por conta própria, você vai emancipar essa mente, você vai emancipar essa alma, só que se eles observarem isso, você vai ser mandado embora. Porque ninguém quer mente emancipada, todo mundo quer mente anuviada. Todo mundo quer pessoas que não pensam para a sociedade. Então você vai ensinar essas pessoas a pensarem o que acontece por trás do que está posto. Observar o que tem por trás dos acontecimentos. Então essa é a proposta do riso, da brincadeira e tudo sério, tá em você conseguir observar o que fazem com você, o que fazem com o seu corpo. Porque o Foucault vai dizer que as escolas querem os corpos docilizados. Por isso que o corpo jogador é uma quebra do corpo docilizado. O que é um corpo docilizado? Sentado na carteira, olhando a boca do outro, quieto, não mexer no corpo. Isso é chamado corpos docilizados. Na pedagogia nós quebramos com os corpos docilizados através do corpo jogador. O corpo jogador é um domínio corporal. Porque essa coisa do corpo docilizado, ele acaba ficando assim, ó. Ele acaba ficando assim, ó. E em Sara Adolescência eu vi que tem um momento onde você faz uma espécie de roda e eles fazem como uma atuação corporal, né? Sim, porque a gente vai destravando o corpo. Porque ali era uma aula de teatro. No Sara Adolescência, a partir de uma oficina de teatro, nós vamos tirando o trabalho dos adolescentes. Foi bem difícil esse trabalho com eles, porque os adolescentes não falam, né? Os adolescentes hoje não falam. Sim. Se você conversar com eles pelo WhatsApp, eles trocam com você palavras que dariam para fazer um conto. Tipo 10 páginas. Eles conseguem falar com você 10 páginas em um dia. Mas eles não falam isso. Para fazer eles falarem foi difícil, né? Bem difícil, foi bem difícil. E que, indo agora, não sei se termine, porque eu quero que também termine de ser explicada a parte da pedagogia, não sei se tem algo, obviamente que sei que é muito mais aprofundada, mas dentro da sua explicação tem alguma coisa mais que você queira acrescentar antes de te fazer essa pergunta que eu quero te fazer? Então, depois que eu cheguei na universidade, que eu cheguei eu passei pela Fundação Casa, depois que eu desenvolvi a pedagogia do palhaço nesse lugar em Itaquera, no ano 2000, eu passei até 2005 visitando pelo menos umas 50 associações em áreas de vulnerabilidade entre as regiões leste, oeste, norte e sul da cidade de São Paulo. Desde Perus até
a cidade de Tiradentes, por exemplo, que é o extremo leste, até o extremo noroeste, que é norte-oeste, lá em Perus, que já é divisa com Caieiras, indo embora para o interior. E nesses lugares eu fui, como chama, quando você começa a colher e colecionar situações que eu pudesse trabalhar com a pedagogia do palhaço. Em determinado momento eu falo assim, eu preciso agora trabalhar com adolescentes que já cruzaram a linha do certo e do errado, que já se marginalizaram de alguma forma, eu quero trabalhar com esses adolescentes. E aí eu fui no ano 2005 para a antiga FEBEM, que não é a que tem hoje Fundação Casa, era a FEBEM. Existe uma diferença grande entre um e o outro, que a gente pode discutir. Mas enfim, cheguei na FEBEM. Quando eu chego na FEBEM, trabalhei com eles 2 anos lá, e quando eu saio de lá, eu só tinha uma visão na minha frente, que era estudar pedagogia, para poder sistematizar aquilo que eu tinha feito em loco, que eu tinha feito da forma empírica. Da forma empírica eu tinha desenvolvido uma coisa, eu tinha comigo um caldo, que eu queria destilar isso, uma forma alquímica, e levar para academia para poder ser aplicado. Não necessariamente aplicado, mas sistematizado e que as pessoas têm que ter hoje, que é um carimbo, sabe? Validado. Validado, essa é a palavra. Eu precisaria que isso fosse validado. E eu cheguei na USP e no começo não foi validado. No começo falaram pra mim assim, onde já se viu esse papo aí, cara? Palhaço com educação não funciona. Falaram isso, cara. Uma professora falou assim, o professor e a professora que mostra o dente em sala de aula tá pedindo pros alunos quebrar. Eu ouvi isso. Ridículo. Acontece muito isso, e assim, não vou entrar nisso agora, porque daria para um segundo encontro a gente entra nisso, mas me interessa muito essas falas suas e esse profissionalismo na pedagogia, porque acontece muito também na pedagogia dentro da aula de música, principalmente na área de, ou pelo menos dentro das minhas vivências, acontece muito isso na área da formação de concertistas, de músico de concerto, de músico mal falado, na real, música erudita e tudo mais, porque há muito autoritarismo ali, há muito ego intelectual e há muita frustração também, na real, de muito professor e professora que queria, na real, estar no palco, mas está na sala de aula porque não conseguiu estar no palco pelo sistema. Então a aula e a pedagogia vai para o lixo, né? Em muitas situações. Então tudo isso que eu aprendo aqui com você, que você está ensinando para todos nós, não é só na área da educação do ensino médio ou da aula de educação para adolescentes ou no teatro ou na palhaçaria. Aplica perfeitamente em qualquer tipo de execução de uma pedagogia, de uma educação, de uma formação, de um ensino, né? Sim, porque ela vai tocar o que a gente chama de filosofia, né? Acaba virando uma filosofia de vida, né? Claro. Eu queria falar uma coisa sobre a questão da pedagogia. Porque eu estudei pedagogia e a pedagogia ela não é uma ciência como a história é uma ciência, a sociologia é uma ciência, a filosofia é uma ciência, né? A pedagogia não é necessariamente uma ciência. Onde entra ela? A pedagogia, ela se utiliza de algumas ciências para ela se fazer. Por isso que existem tantas pedagogias, porque a pedagogia é um conjunto de metodologias. Né? Agora, a pedagogia tem uma alma ou um coração. A alma ou o coração da pedagogia é uma coisa que todas as outras ciências que vão trabalhar com aula têm que passar. Sabe como é que chama? Não. Didática. Didática. O coração ou a alma da pedagogia é a didática. A única coisa que realmente pertence à pedagogia é a didática. O resto, a pedagogia é formada por história da educação, história da sociologia, história da psicologia, qual que é o último aqui agora? A didática, a quarta, e tem um último aqui, história da psicologia, história da sociologia, história da educação, a história da educação. Você vai ter que buscar essas coisas, vão formar a pedagogia. Então, para você poder dar aula para a pessoa, você não tem como dar aula para um grupo de 30 se você não buscar a sociologia de cada um. Para você poder fazer um trabalho horizontal e respeitar cada um, tem que saber de onde que a pessoa tirou o pé. Você não pode fazer uma taxonomia, e taxonomia quer dizer assim, uma coisa de fazer uma visão geral a partir de sabe?